De autoria do eminente senador Dário Berger, esse projeto de decreto legislativo tem por objeto sustar a aplicação da orientação normativa aprovada pela Portaria 162 e todos os processos administrativos demarcatórios que tenham utilizado esta orientação normativa desde a sua aplicação. Em primeiro lugar, observa-se que esta orientação normativa inovou no mundo jurídico. Não se trata de uma orientação normativa que apenas regulamenta o que já está disposto em lei. A pretexto de regulamentar o artigo 9º do Decreto 9.760, a orientação normativa criou normas jurídicas inteiramente novas. Com isso, alterou unilateralmente as obrigações dos foreiros e ocupantes de terrenos de marinha em todo o país. Sendo assim, esta orientação normativa é um verdadeiro ato normativo primário, ou seja, não apenas regulamenta a lei, mas inova no mundo jurídico como se fosse lei. Está, portanto, sujeita ao controle político de constitucionalidade e à sustação por meio de decreto legislativo. A sustação dos procedimentos administrativos fundados em ato que viola a competência do Congresso Nacional inclui-se, portanto, na competência do próprio Congresso. Trata-se de um dos poderes implícitos atribuído a este poder. Não se pode admitir que procedimentos pautados por uma orientação normativa que usurpa a competência do Congresso continuem a tramitar normalmente, principalmente depois de o ato normativo que fundamenta esses procedimentos já ter sido sustado pelo Congresso Nacional. No que se refere à juridicidade e à regimentalidade, por sua vez, não se encontra quaisquer vícios impeditivos para a sua tramitação. No que tange à análise do mérito da proposição, parece-nos necessária a sustação do ato normativo, objeto do PDS 157, de autoria do eminente senador Dário Berger. De fato, conforme argumenta o autor na justificação do projeto, a Secretaria de Patrimônio da União tem exorbitado do seu poder regulamentador sobre a matéria sem qualquer respaldo legal. A proposição ora em pauta harmoniza-se com outras duas leis já aprovadas pelo Congresso Nacional que buscavam racionalizar a atuação da Secretaria do Patrimônio da União quanto aos terrenos de marinha, a Lei 13.139 e a Lei 13.240. A Secretaria de Patrimônio da União, que é órgão da União, encontrou uma forma na prática de aumentar o patrimônio da União sem que houvesse qualquer lei neste sentido. Ao definir a linha de pré-mar média de 1831, conforme seus próprios e questionáveis critérios, a Secretaria de Patrimônio da União tornou a União proprietária de inúmeros imóveis que historicamente nunca lhe pertenceram. Os critérios da orientação normativa da SPU distorcem completamente essa definição, uma definição arcaica. Para que se tenha uma ideia, o que deveria limitar-se a 33 metros pode chegar a quase 1 quilômetro pelos critérios do órgão da União. Em muitos casos, a SPU ampliou a definição de terreno de marinha de 33 para 600 ou 750 metros da distância do mar. Em suma, o SPU unilateralmente tentou transformar a União em proprietária de imóveis que não lhe pertencem e nunca lhe pertenceram. Tudo isso ocorreu por meio de um indevido alargamento do conceito de terreno de marinha. Essa ampliação do conceito não se justifica nem histórica nem tecnicamente. Como pode um órgão da União dizer que é propriedade da União? Pode um particular, ao olhar para uma casa que lhe parece bonita, anunciar que essa casa é dele? A mera declaração do particular, sem respaldo legal ou contratual, torna a casa sua propriedade? Evidentemente que não. Da mesma forma, toda e qualquer declaração da Secretaria de Patrimônio da União sobre os terrenos de marinha deve estar claramente adstrita
ao que determina a lei. Do contrário, a União será juiz em causa própria, tendo que definir ela própria, com maior liberdade, quais imóveis são de sua propriedade. Tamanha liberdade é incompatível com a separação dos poderes e com o Estado de Direito Democrático. Não se pode admitir que um órgão do Poder Executivo, à revelia da Constituição e da lei, diga unilateralmente o que lhe pertence. Com essas premissas, senhor presidente, cumprimentando o senador Dário Berger, não apenas pelo mandato que faz, focado e devotado à defesa de causas importantes para o Brasil, para Santa Catarina e para Florianópolis, a sua terra natal, é que nós estamos também conscientes dessa necessidade, até porque este é um tema que fala alto ao interesse dos capixabas. É que nós estamos apresentando o nosso relatório absolutamente em linha com aquilo que propugna o senador Dário Berger. Diante do exposto, nós votamos pela constitucionalidade, juridicidade, regimentalidade e boa técnica legislativa do projeto de decreto legislativo 157 de 2015, no mérito pela sua aprovação na forma do substitutivo, em que nós fazemos alterações apenas ortográficas para facilitação do entendimento. É como relato, senhor presidente, ao tempo em que peço urgência para que essa matéria possa ser submetida ao plenário do Senado e nós possamos ver essa Casa deliberar sobre esse tema que faz injustiça com brasileiros de tantos estados, mas, sobretudo, brasileiros dos estados de Santa Catarina e brasileiros do estado do Espírito Santo. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente.